Então, pessoal, boa noite. Bem-vindos à nossa primeira reunião do ano do grupo de governança, compliance e auditoria. Então, não sei se vocês participaram da última reunião que nós tivemos no ano passado, não. E, de certa forma, a primeira reunião dessa configuração de grupo que nós pensamos. Já fizemos outras reuniões presenciais, outras online, mas estamos dando uma estrutura de grupo com esse formato agora, né? Então, essa seria, vamos dizer assim, a segunda reunião e a primeira reunião do ano. Então, estou bem feliz de poder contar com a presença de vocês e dizer que esse é um grupo heterogêneo, formado por estudantes de graduação, de especialização, de mestrado e doutorado, não só da URGS, mas como de outras universidades aí do país todo. E a ideia é a gente montar um grupo que realmente queira pesquisar e debater esses temas, né? E a gente vê cada vez mais a importância desses assuntos, né? Da governança de uma forma bastante ampla, governança corporativa, mas governança pública, governança de cooperativas, governança de fundos de pensão, que é uma das áreas que eu estudo, do compliance, do ESG, da parte de sustentabilidade, da parte de auditoria, da parte de corrupção, da parte de fraudes, que são assuntos, de certa forma, complementares, né? Diferentes, mas complementares. E juntando os nossos conhecimentos, que são diferentes e, de certa forma, a diversidade de conhecimentos, ela é importante para complementar e amplificar e aprofundar os estudos sobre esse tema, né? Então, a própria governança, ela é um tema que ela não é específico da contabilidade, não é específico do direito, não é específico da administração, mas ela justamente envolve todas essas áreas, né? Então, é interessante que a gente tenha esse espaço para debater essas ideias, né? E eu sempre falei isso, que a grande questão não é a gente ficar publicando por publicar, pesquisando por pesquisar, é a gente realmente trazer algo útil para a sociedade, algo que seja prático, que seja teórico e prático também, né? É a gente trazer uma teoria que seja aplicada. Então, acho que o nosso grupo ele tem que ter essa característica que traga a ciência, que traga a teoria, mas que também possa ser aplicada, possa ser útil para empresas, para a sociedade, para tomada de decisão, para o que for. Então, acho que a ideia é que todas as nossas pesquisas, todos os nossos resultados, eles tenham essa perspectiva. E os nossos debates, consequentemente, né? Então, por isso que eu acho que a gente abre hoje o ano com essa discussão da governança e do compliance público, né, que eu acho que é o interesse da sociedade inteira. Daqui a pouquinho eu já apresento aqui o nosso tema de hoje, mas antes disso, até eu vou pedir para, acho que a Nicole está presente, né? Eu vou pedir para a Nicole, se ela puder, que é a nossa bolsista, fazer as anotações, como se fosse nossa ata da nossa reunião, tá? Fazer o nosso relato aqui da nossa reunião 01 de 2022, tá? Então, a primeira questão é que eu queria apresentar para vocês uma proposta de calendário, de cronograma de reuniões, tá? Eu estava conversando com o Álvaro aqui um pouquinho antes, e aí eu comentei com ele o seguinte, olha, eu participo de outros grupos de pesquisa e eu tive a oportunidade de ter reuniões mensais, tá, uma vez por mês, ou quinzenais. E eu vejo dois problemas. Nas quinzenais, todo mundo tem muita coisa para fazer, tem coisa para trabalhar, para estudar, e quinzenal fica muito, né, fica muito pesado. As pessoas cansam porque fica mais uma atribuição na agenda, então reunião quinzenal fica muito complicado para as pessoas conseguirem participar. E ao mesmo tempo, se a gente deixa mensal,
também fica muito distante e se perde aquela linha de trabalho. Às vezes a gente está trabalhando em alguma coisa, em algum artigo, em alguma pesquisa, ou até mesmo debatendo algum ponto, se deixa para debater lá no mês seguinte, o assunto já se perde. Então, a minha ideia era não fazer, era achar um meio termo. Tá? Então, a minha proposta era fazer o seguinte, uma reunião a cada 3 semanas. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas estamos sujeitos a opiniões. Então, aqui, ó, teríamos hoje, né? Então, sempre às quartas-feiras. A próxima seria no dia 2 de março, aqui já passando o carnaval. Seria ali a quarta-feira de cinzas, mas como já é à noite, né? Então acho que já não teria mais problema. Esta reunião seria uma reunião interna de trabalho, não seria uma apresentação como a gente vai fazer hoje, mas é uma reunião de trabalho, onde a gente vai dividir tarefas, vai dividir trabalho, vai acompanhar ali o trabalho de cada um, ver o que cada um está fazendo, vai acompanhar já na medida do possível as tarefas. Dia 23 de março, aí eu quero trazer alguém de fora para falar sobre o ESG, né, o ESG, sobre a parte de relatórios integrados. E aí, depois, 6 de abril, 27 de abril e 18 de maio. Então, aí nós terminaríamos o calendário do primeiro semestre, pelo menos aqui, de acordo com o calendário da universidade, né? Então, aí deixaria uma semana aqui de folga e retomaríamos tão logo possível aqui as reuniões em junho, tá? E aqui a gente vai definindo os temas, talvez as apresentações de vocês, talvez artigos que vocês queiram trazer, pesquisas que vocês estejam trabalhando, então eu não quis já definir temas específicos aqui. Mas eu gostaria que em algum desses aqui a gente tivesse outra reunião desse estilo aqui, reunião de trabalho, tá? Então, a ideia é sempre a gente mesclar apresentações, discussões, assim, de algum tema específico, como a gente vai fazer hoje, uma palestra, um debate, e mesclando com uma reunião mais operacional, assim, mais de trabalho, de andamento operacional mesmo, tá? Então, essa seria a ideia de cronograma, pelo menos para os próximos meses. Não sei se vocês teriam, eu sei que é difícil conciliar a agenda de todo mundo, mas a ideia é que a reunião não passe muito das nossas horas, 1 hora e 15 no máximo de reunião, tá? Isso aqui eu vou compartilhar com vocês ali no nosso grupo, tá? Então é só para mostrar aqui previamente, certo? Bom, uma outra coisa que eu queria comentar é para quem está na graduação da URGS, tá? Que a gente precisa formalizar aquele documento de bolsista voluntário. Eu mandei para vocês a documentação, então depois vocês me retornam, tá? Para quem não é da URGS, a gente tem um outro processo de formalização e aí eu entro em contato com cada um. Se eu não entrar, me avisem, me chamem depois no WhatsApp ali para eu formalizar vocês ali, cadastrar vocês no Lattes, no grupo de pesquisa do CNPq, certo? Quem é de fora, tá? De outras universidades. E era isso, então. Bom, algum comentário? Alguma ideia sobre o cronograma? Bom, então vou passar aqui de imediato
o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é governança pública e compliance, o programa de governança e integridade do Rio Grande do Sul. Então, fica sob a responsabilidade do Álvaro Luiz Gonçalves Santos. Ele é auditor do Estado, do CAGE. Álvaro, eu acho que tu pode fazer uma apresentação melhor do teu currículo, tá? Não tem o teu currículo todo aqui. Eu sei que tu faz mais de uma graduação, então acho que tu pode apresentar aí todas as... eu sei que tu ajudou também na elaboração desse programa, então tu pode te apresentar adequadamente, assim, tá? Que eu não fiz devidamente, não te apresentei devidamente. Então tu pode te apresentar e já te passo a palavra, tá? E depois, no final, a gente abre o espaço para debate. Bom, pessoal, boa noite, então. Obrigado aí, professora, pela acolhida também, né? Entrei em dezembro do ano passado já e já é um prazer estar falando com vocês aqui na primeira reunião. Eu sou auditor do Estado da CAGE, né, hoje. A CAGE é uma subsecretaria da Secretaria da Fazenda. A gente aqui no Rio Grande do Sul tem um modelo um pouco diferente de outros estados. A maioria dos estados tem CGEs, né? São Controladorias Gerais do Estado, que tem um patamar de secretaria, né? E na CAGE aqui é um pouco diferente. A gente tem a gente é chamado aqui de subsecretaria, né? Dentro da Secretaria da Fazenda são 3 subsecretarias: o Tesouro, a Receita e a CAGE. E a CAGE, além de ser o controle interno do Estado, também é responsável por fazer a parte geral de contabilidade. E isso é só a gente que faz no Brasil inteiro. Por isso que o nosso nome não é CGE, é CAGE, porque não é controladoria, é Contadoria e Auditoria Geral do Estado. Lá na Gênese, né, quando a CAGE foi fundada, é um dos órgãos mais antigos do Estado, a gente vai fazer 73 anos esse ano, a CAGE começou como órgão de contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, então os contadores estavam lá e tal, e nos anos 70 ganhou também a competência de auditoria, né? Então começou a fazer essa parte de auditoria, e a gente divide a CAGE internamente em algumas divisões, mas as duas principais divisões são a DCD, que é a Divisão de Controle de Administração Direta, onde a gente faz o controle interno, de fato, de forma mais preventiva, e a DCI, que é a Divisão de Controle da Administração Indireta, onde a gente atua mais como um auditor mesmo, né? Fazendo auditorias, né? Não que a DCD não faça auditorias, mas a DCD é mais um controle interno, é mais um parceiro do gestor do que aquele cara que aponta, né? Embora também possa apontar. Mas a auditoria da DCI já é uma pegada mais Tribunal de Contas, assim, né? Então, a gente tem dentro da CAGE essas duas principais divisões. Daí tem a divisão de informações estratégicas, que é onde a gente faz toda a nossa parte de mineração de dados, portal de transparência, enfim, a DTI também faz essa parte, mas é focado mais na parte de tecnologia especificamente, né? Não gere tantos sistemas quanto a DI. E aí tem o gabinete e tal, a DNC, que faz a parte de contabilidade geral, e a DEL, que é onde eu trabalho, que é a Divisão de Estudos e Orientação da CAGE, que além de ser uma espécie de uma consultoria jurídica para temas de controle interno do Estado, a gente também, claro, ajuda os auditores, né, em temas que eles têm alguma dúvida, enfim. Também é responsável, né, dentro da estrutura da Divisão de Estudos e Orientação, existe a seção de combate à corrupção e integridade, que é onde eu trabalho, e a gente ali implementa a linha de corrupção estadual, e agora, recentemente, ganhou a competência de fazer o projeto piloto do primeiro programa de integridade sistematizado aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, só me confirmam aí se aparece para vocês. Já está aparecendo? Sim, está aparecendo já. Bom, então, como eu comentei, sou auditor do Estado da CAGE, a minha formação é em Economia, na PUC, eu estou fazendo Contabilidade na URGS, e eu acho fundamental esse contato com a academia. Eu entrei no grupo de pesquisa porque, embora eu sempre tenha estudado, pesquisado e lido sobre combate à corrupção, compliance e tal, sempre foi de forma muito amadora, né? Ano passado que eu comecei a escrever alguns capítulos para livros, alguns artigos, mas tenho muito a aprender nessa parte acadêmica, metodologia. Esse ano eu vou começar o mestrado também, então tô tentando entrar nesse mundo acadêmico de forma aí mais forte. Sou pós-graduado em combate à corrupção,
fui aprovado, na verdade, em 25 concursos. Eu fiquei sabendo semana passada que eu fui chamado para analista administrativo do TJ, que eu não lembrava que eu tinha feito essa prova. Tem certificação em compliance anticorrupção e em compliance público, da administração pública, né? Sou pesquisador no CEDIM, onde eu faço MBA em governança, riscos e compliance, e sou membro da Comissão Permanente de Responsabilização da Pessoa Jurídica da Lei Anticorrupção aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que é quem de fato implementa, né, os processos administrativos de responsabilização, enfim, que faz as multas lá para empresas que cometerem atos de corrupção aqui contra o Estado do Rio Grande do Sul. Bom, a CAGE, então, como eu comentei, ela é o órgão central do Sistema de Controle Interno do Estado do Rio Grande do Sul. A gente atua em diversas áreas, né? Entre elas a controladoria, a contabilidade, como eu comentei, que está lá na nossa gênese, na auditoria, e agora, recentemente, a gente ganhou a competência aí com a Lei Anticorrupção, né, estadual, que é a Lei 15228, de 2018, que foi regulamentada no final de 2020. A gente também ganhou a competência de integridade e compliance aqui no estado do Rio Grande do Sul, tanto é que a CAGE vai ser o projeto piloto aí, né? A gente vai implementar primeiro o nosso programa de integridade aqui na CAGE e depois a gente vai servir como consultores para implementar nos outros órgãos e entidades do estado do Rio Grande do Sul. Eu sou o cara que coordena aqui esse nosso programa de integridade. Eu vou contar um pouquinho mais o que a gente está fazendo, está bastante no início ainda, mas quero contar para vocês quais são as ideias, o que a gente já tem feito até agora. Bom, quando a gente fala de compliance, governança pública e tal, não tem como não falar de corrupção, né? Embora seja tema batido, a corrupção, no ano passado, no final do ano passado, ela foi eleita aí pelos brasileiros como o principal problema do país. 21,4% dos brasileiros elencaram a corrupção como o principal problema que assola o nosso país aí. Essa pesquisa foi feita entre 23 de novembro e 26 de novembro, acho que foi umas 3, 4 mil pessoas, no Instituto Atlas, e aí perguntaram para as pessoas, né, qual, na tua visão, é o principal problema do país? A maioria das pessoas respondeu que era corrupção, né? Não a maioria, mas o tema mais citado foi corrupção. A corrupção, então, falando eu sou economista, né, gosto de trazer questão de valores monetários, né, o quanto que a corrupção é representativa no PIB, seja ele nacional, seja ele mundial. O valor desviado por corrupção anualmente equivale a mais ou menos 5% do PIB global, segundo o FMI e a ONU. Muitos dizem que essa é uma estimativa conservadora, né? Só para a gente ter uma ideia de montante, assim, esse montante giraria em torno hoje de 6,5 trilhões de dólares, ou quase 5 vezes o valor de tudo que foi produzido no Brasil em 2020. Né? Então, 5 vezes o PIB do Brasil é desperdiçado anualmente com desvios de corrupção, né? Isso aqui só contando suborno e a parte monetária mesmo, né? Sem contar todos os outros custos indiretos que a corrupção traz e até muitas vezes monetário que não se consegue estimar. O Brasil ele é muito carente de pesquisa de dados, né? A gente sabe disso. Mas em 2010, para ter uma noção, a gente está em 2022, 2010, a estimativa da Fiesp trouxe que seria desperdiçado no Brasil 2,3% do PIB todo ano com corrupção. Eu acho que aqui sim é bastante conservador, porque quando a gente olha índices de percepção da corrupção, ou índices de capacidade de combate à corrupção, mesmo que com todas as críticas que deva ter a esse tipo de índice, o Brasil está sempre bem lá embaixo, né? E parece não fazer muito sentido que a gente perca menos da metade do que a média global de corrupção por ano. Então, eu acho que esse percentual seria um pouco maior, né? Mas se a gente fosse trazer isso para PIBs de hoje, né, com 2,3% mesmo, utilizando esse percentual da Fiesp, a gente gastaria mais ou menos uns 170 bilhões de reais todo ano com corrupção. Só para ter uma base de comparação, o Brasil em 2020 gastou, o governo federal, né, gastou com educação o ano inteiro 140 bilhões, mais ou menos, ou seja, a gente perderia mais dinheiro para a corrupção do que é investido em educação. A corrupção hoje é vista como um grande problema. Dificilmente você vai ver alguém dizendo que é a favor da corrupção. Isso não existe, né? Até políticos que foram condenados, enfim, se dizem contra a corrupção. Mas nem sempre foi assim. Durante algum tempo, tinha a chamada teoria dos olhos na engrenagem, né? Que a corrupção seria
um meio de se vencer a burocracia estatal. Né? O caso da Alemanha aqui, França, enfim, outros países que até a década de 90 permitiam, inclusive, que gastos, né, dinheiros, gastos com suborno de agentes públicos pudessem ser deduzidos do imposto de renda. Para a gente ver como isso não faz tanto tempo, realmente ainda existia uma ideia de que a corrupção servia como um óleo, né, nas engrenagens da burocracia estatal, o que a gente sabe hoje que não é verdade. Na verdade, a corrupção é uma areia nas engrenagens, né? Ela tem diversos impactos, não só monetários, mas na eficiência, porque uma empresa que deveria estar investindo em inovação, ela vê que faz muito mais sentido para ela investir dinheiro com suborno, em comprando parlamentar, em fazendo departamentos de operação estruturada, enfim, e a produtividade, né, a eficiência da economia acaba diminuindo muito, porque a regra do jogo não é tu ser eficiente, a regra do jogo é tu conhecer alguém, é tu entrar por meios não republicanos em licitações públicas, por exemplo. Também afeta a distribuição de renda, porque concentra dinheiro na mão dos ricos e poderosos, né? Os grandes empresários e os grandes políticos acabam se locupletando do erário público e a população que mais precisa acaba não vendo esse dinheiro chegar na ponta, né? Como eu falei aqui, os incentivos, né? Não faz muito sentido para a empresa investir em inovação no mercado que está prostituído ali pela corrupção. E a gente sabe que no final das contas, a gente vê isso muito e acaba impactando o próprio regime democrático, né? Acaba impactando na política, um país sem confiança, né? A sociedade de baixa confiança, como diz o Fukuyama, é um país que perde a confiança nas próprias pessoas, perde confiança nas instituições e, às vezes, acaba perdendo confiança no próprio regime democrático. Isso é muito perigoso para qualquer país. Como eu comentei aqui, então, o custo da corrupção no Brasil, mais ou menos 170 bilhões de reais. Todo o orçamento do governo federal destinado à educação em 2020 foi na monta de 140 bilhões de reais. Essa realidade colocou o Brasil numa péssima posição, saiu no índice de percepção da corrupção, né? Saiu acho que foi mês passado agora, ou início desse mês, saiu o novo relatório da Transparência Internacional, né, que é uma ONG com sede em Berlim, que elabora anualmente esse índice de percepção da corrupção, e eles avaliam, então, dentro do universo de 180 países, os países em uma nota ali que varia de 0 a 100. De 0 para um país bastante corrupto e 100 para um país totalmente íntegro. O Brasil, é importante salientar, ele nunca passou dos 50 pontos, desde que é publicado esse índice. E acima dos 50 pontos, né, segundo os teóricos da Transparência Internacional, o país sairia da zona de corrupção e começaria a entrar na zona íntegra, né? O país começaria a quebrar esse sistema de corrupção. O Brasil, ultimamente, vem perdendo posições, caindo bastante nesse índice, né? É importante falar também que não existe nenhum país totalmente íntegro. Os países que têm as maiores notas lá, Suécia, Dinamarca, a Holanda, Singapura, enfim, tem no máximo 88 pontos ali. Então, nenhum deles consegue gabaritar o índice de percepção da corrupção. E é um índice que, como o próprio nome dele diz, ele mede a percepção da corrupção. E por causa disso existem muitas críticas a ele, né? Porque o que se mede é a percepção de um agente que está dentro de determinada nação de como é que a corrupção funciona no seu país. E a gente sabe que muitas vezes o próprio combate à corrupção aumenta essa percepção, né? Por exemplo, quando foi deflagrada a Operação Lava Jato, todo dia a gente ligava a televisão e via que tinha um escândalo de corrupção, alguém sendo preso, alguém... Então, os agentes começavam a perceber o país mais corrupto, né? E tanto é que naquela época o Brasil perdeu pontos e perdeu posições no índice de percepção da corrupção. A gente não conseguiu se recuperar depois disso. E, enfim, a Transparência Internacional tem um relatório bem legal, dá para entrar no site deles lá, que a gente consegue ver os motivos de por que o Brasil caiu mais 2 posições, né? Na verdade, ele se manteve com 38 pontos em relação a 2020, mas ele caiu 2 posições porque outros países melhoraram e o Brasil não. Eu sempre gosto de trazer esse outro índice aqui, que é um índice relativamente novo, ele foi publicado inicialmente em 2019, que é um índice um pouco mais objetivo do que o índice de percepção da corrupção. É o índice de capacidade de combate à corrupção. Ele é feito por 2 consultorias, né? E o Brasil, desde 2019, ele só cai nesse índice, né? É um índice que mede aí 15 países aqui da América Latina, focado só na América Latina, e as notas variam de 1 a 10,
também a mesma ideia, né? Um muito corrupto, 10 bastante íntegro, e o Brasil, desde 2019, só cai nessas notas, né? Esse ano deve sair um novo relatório aí do índice de capacidade, porque que ele mede aqui é o índice da capacidade das instituições brasileiras, né? Uruguaias, chilenas, enfim, de combater a corrupção. Hoje o Brasil, então, é o quarto, caiu do quarto para o sexto lugar no ranking, né? E está atrás aí do Uruguai, que tem a melhor nota na América Latina, disparado, do Chile, do Peru, da Costa Rica e da nossos irmãos aqui da Argentina. Eu sou economista, então eu sempre gosto de falar um pouco sobre a teoria econômica do crime e linkar um pouco isso com a corrupção, porque a corrupção, diferentemente de um crime passional, enfim, ela não é um crime impensado, ela é um crime de análise custo-benefício. Geralmente é uma pessoa bastante instruída, com geralmente bastante posses, né, com bastante capacidade financeira, que entende como é que funciona o sistema, e ele tem diversas variáveis que ele consegue sopesar dentro da equação da teoria econômica do crime aqui, né? Que basicamente Becker, lá em 1968, publicou esse artigo que meio que inaugurou essa ideia. Claro que já tinha outros estudos, mas Becker meio que consolidou essa teoria econômica do crime numa equação aqui que simplificada quer dizer basicamente o seguinte: o agente econômico, né, ele é racional, na teoria econômica tradicional, né? Então, ele só pesa algumas variáveis para ver se ele comete ou não determinado crime, e isso vale muito principalmente para crimes econômicos, financeiros, dentre os quais se está a corrupção, né? Então, esse agente vai olhar, bom, qual é que é o ganho que eu vou receber com esse crime, né? Quanto é que eu vou... Geralmente, corrupção é dinheiro ou poder. E ele vai avaliar versus a probabilidade dele sofrer alguma punição e o custo que ele vai ter se ele sofrer essa punição, né? Então, dependendo dessa equação, se o ganho for maior do que essa probabilidade versus o custo, ele vai cometer o ato de corrupção, porque para ele, como a gente diz, o crime vai compensar, vai fazer sentido, né? E a gente, quando olha no Brasil, ações penais, né, ações criminais de corrupção, menos de 3% acabam, de todas as ações de corrupção, menos de 3% acabam em condenação criminal. Né? E quando a gente vai falar isso mais na parte civil, menos de 2%, 1,6% mais ou menos, que são punidos, né, que devem devolver o dinheiro ou pagar alguma multa, e 3% são condenados criminalmente, que não quer dizer ser preso. É muito difícil ser preso por corrupção no Brasil, quase impossível. Principalmente agora, com as modificações legislativas que tiveram, enfim. Bom, e aí, como eu comentei, existe a probabilidade que ele vai analisar versus o custo que ele vai ter se ele cometer um ato de corrupção, né? Ou um ato de improbidade, enfim. Então, ele só pesa algumas variáveis, só que antigamente era visto muito essa variável de custo que ele teria com a corrupção somente olhando a parte monetária, né? Ou monetária ou de pena de ficar preso, enfim. E hoje não. Hoje existe também, principalmente com Kierkegaard, a questão da satisfação moral, né? A satisfação moral de se ver como uma pessoa honesta. Porque, por mais corrupto que a pessoa seja, ela vai querer racionalizar para ela, né? Olhando lá o triângulo da fraude, do Cressey, oportunidade, pressão e racionalização, ele vai querer racionalizar que para ele é uma pessoa honesta, né? Então ele vai, não, na verdade, todo mundo faz isso, se não fosse eu seria outro, eu roubei para o meu partido, eu roubei para distribuir dinheiro para os pobres, enfim. Ele sempre vai tentar racionalizar isso. Então, a satisfação moral, mesmo um agente corrupto precisa ter essa satisfação moral. E ela não é só intrínseca a ele, também é extrínseca, ou seja, a maneira do que a sociedade enxerga aquele agente, né? Principalmente o político. Então, por que eu estou falando isso? Porque é aqui que entra principalmente o compliance, porque o compliance ele tem um grande objetivo, compliance, ou programa de integridade, enfim, o grande objetivo de tentar atuar na cultura de uma determinada organização. Então, quando tu fomenta uma cultura de integridade, onde é feio roubar, onde é certo agir de forma ética, tu consegue elevar esse custo moral, né, de cometer o crime de corrupção. Então, uma política anticorrupção eficaz deve atuar principalmente nessas três variáveis. Primeiro, aumentar a probabilidade do agente corrupto ser pego, fortalecendo principalmente as instituições de controle, Ministério Público, controladorias, Poder Judiciário.
e aumentando o grau também de punição dos atos de corrupção, né, quando ele for pego, ele ser punido de fato e de forma rápida, porque aqui daí vamos entrar na questão de ciências comportamentais, né? A gente sabe que a gente tende a dar mais valor porque a gente tem no presente que a gente vai ter no futuro, então se demorar muito tempo para aquele agente ser punido, ele vai, além de sofrer prescrição no crime, né, que acontece muito no Brasil, ele ainda vai achar mais interessante cometer o crime, porque ele vai estar recebendo aquilo no presente e o futuro talvez demore 10, 15 anos para ser punido, se for. Então, é preciso punir com rigor e de forma rápida, né, tempestiva. E fomentar uma cultura de integridade, que é que se faz com programas de integridade. Essa questão da integridade, né, da moral, enfim, se coaduna muito com esse conceito aqui do Fukuyama, de sociedades de baixa confiança, né? Me permito só ler esse entre aspas aqui, que ele diz assim, que a maior parte do comportamento de respeito à lei se baseia no fato de que as pessoas veem os outros obedecendo à lei e agem em conformidade com a norma entendida. Se a maioria dos cidadãos só nega impostos, qualquer pessoa que pagar o imposto integral vai parecer estúpida. Assim, a qualidade do governo depende muito da confiança ou do capital social. Ou seja, é o que os americanos chamam de tone at the top, ou tone from the top, né? Ou que a Marinha diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? É muito importante que tenham líderes éticos íntegros e pessoas, tanto no setor público quanto no setor privado, que tenham a ética e a integridade como mote do seu dia a dia, para que a gente consiga trazer essa cultura de confiança, essa cultura de integridade, para não chegar no ponto de perder o capital social, né, de perder a confiança nas pessoas, nas instituições, e aí ter até um problema de ruptura institucional no nosso país. Bom, então falando um pouquinho mais da CAGE aqui, e a CAGE e o combate à corrupção, como eu comentei antes, a CAGE, principalmente com a DCD, ela tem uma atuação que nenhuma outra controladoria faz, né? Porque cada centavo empenhado e liquidado aqui no estado do Rio Grande do Sul passa obrigatoriamente pela análise de um auditor do estado. Então, a gente faz, de fato, um controle preventivo, né? Tanto é que não tem tantos escândalos de corrupção aqui no Rio Grande do Sul em relação aos outros estados da federação. É claro que aqui existe corrupção, acho que a gente tem muito o que fazer ainda para combater melhor a corrupção aqui, talvez tenha muita coisa que a gente não esteja conseguindo ver, mas essa atuação da CAGE, com certeza, auxilia a gente ter um pouco dessa imagem, né, de um país de um estado não tão corrupto assim. Bom, só falando um pouquinho, então, o Brasil publicou sua lei anticorrupção em 2013, né, a Lei 12.846. Muitos falam que foi por causa daqueles protestos que tiveram lá em 2013, né, que começou com não é por 5 centavos, 25 centavos, enfim, pela questão de transporte público, e depois acabou entrando assim mais para a questão da corrupção, do sistema político que estava corrompido, e no bojo disso também vinha a OCDE, né, há um bom tempo, cobrando que o Brasil publicasse uma lei anticorrupção onde previsse aí punições para empresas que cometessem atos de corrupção. Então, lá em 2013, o Brasil publicou a Lei 12.846, e aí, naquela época, só tentando linkar um pouquinho com a minha história, eu trabalhava no mercado financeiro e eu li essa lei. Eu nunca tive muita ideia de trabalhar no setor público, eu trabalhava no mercado financeiro. E aí, olhei isso e falei assim, poxa, que bacana isso daqui, hein? Quem é que é o responsável por implementar a lei anticorrupção? Né? Eu queria fazer isso. Aí eu vi que em âmbito nacional seria a CGU, e como eu sempre quis ficar em Porto Alegre, sempre quis morar em Porto Alegre, continuar morando em Porto Alegre, né? Eu vi esse bom, que é a CGU aqui no Rio Grande do Sul. Aí vi que era a CAGE e vi que existia uma grande possibilidade dos estados e os municípios terem que também regulamentar suas próprias leis anticorrupção. Então, foi que eu comecei a estudar lá em 2014 para o concurso da CAGE. Em 2018, a gente publicou a Lei 15.228, né, que é a nossa lei anticorrupção aqui, que foi posteriormente regulamentada pelo Decreto 55631 de 2020. Essa lei, assim como a Lei Anticorrupção Nacional, ela traz, principalmente, a meu ver, assim, a grande inovação dela é a responsabilização objetiva das empresas que cometerem atos de corrupção contra o Estado, né? Seja a União ou o Estado do Rio Grande do Sul. Por quê? A gente sabe que o nosso sistema judiciário ele é muito leniente e ele é muito demorado e às vezes se perdem os processos lá em questões de anulações ou prescrições, enfim. E o Brasil precisava, né? A comunidade internacional via isso também, que o Brasil precisava de um mecanismo
onde a corrupção não fosse combatida somente dentro do Poder Judiciário, mas também tivesse a própria administração pública, né, o próprio ente lesado pela aquela empresa que cometeu o ato de corrupção, esse próprio ente que sabe o que aconteceu, que tinha mais informações, ele pudesse, ele mesmo, criar um processo administrativo de responsabilização e punir aquelas empresas que enfim, atuaram de forma corrupta contra a administração pública. Então, a gente prevê algumas penalidades aqui, né? Principalmente a multa, tá? A multa ela pode variar aí de 0,01% até 20% do faturamento bruto da empresa. Então, por exemplo, a empresa fatura 100 milhões de reais, ela fez um ato de corrupção contra o Estado do Rio Grande do Sul aqui, a nossa multa pode chegar até 20 milhões de reais. E além disso, que a gente chama aqui de direito administrativo sancionador, né? Dentro da administração pública, a gente também obriga que a empresa publique extraordinariamente a decisão condenatória. Publica onde, Álvaro? Tem que publicar na capa do site da empresa durante, no mínimo, 30 dias e as suas expensas, em um jornal de grande circulação ou em um periódico do setor daquela empresa e tal, afixar de forma física dentro dos estabelecimentos da empresa e botar lá, ó, a empresa tal, nós, né, a empresa tal aqui, sofreu uma punição em âmbito de processo administrativo de responsabilização por cometer atos de corrupção ou fraude contra a administração pública estadual. Então, essa é uma punição bastante interessante, porque muitas vezes empresas, principalmente as listadas em bolsa, têm mais a perder com a sua reputação, né? Do que com a própria multa, que às vezes acaba não sendo tão importante, ou às vezes está até, muitos teóricos dizem, né, bom, bota uma multa lá, então a empresa já sabe que vai ter no máximo 20% do faturamento dela daquilo, então ela vai fazendo o negócio, né, com o setor público, já botando isso no preço, embutindo no preço uma eventual penalização que ela pode ter lá na frente. E a publicação extraordinária, não. A publicação extraordinária é o que os americanos chamam de power of shame, ou power of embarrassing, né? Que é realmente trazer vergonha para a empresa que cometeu atos de corrupção. E na esfera judicial podem ser aplicadas outras sanções, né? Aí sai do âmbito da administração pública, sai de dentro do Poder Executivo, principalmente, e vai aí para o Poder Judiciário, e aí pode ter outras sanções, como a perda de ganhos direto ou indiretamente decorrentes da infração, proibição de receber incentivos e subsídios públicos por até 1 a 5 anos, pode ter a suspensão parcial de atividades até uma dissolução compulsória, ou seja, que seria a pena de morte da pessoa jurídica. Aquela empresa tem que sair do mercado. Essa é a penalidade mais forte que tem na nossa lei de corrupção aqui e na nacional também. Agora, entrando aqui nessa parte de compliance, né, a lei de corrupção brasileira, ela se espelhou muito no FCPA, né, na lei norte-americana, e a FCPA foi a primeira normativa internacional a trazer a questão do compliance, né, de obrigar que empresas que contratem no setor público demonstrem que têm programas de compliance. Então, esse termo deriva lá do verbo to comply, né, estar em conformidade. Ela se popularizou por causa que surgiu lá nos Estados Unidos, como eu comentei. Mas essa é uma visão bastante regulatória, assim, eu não concordo muito com ela. Eu acho que compliance não é só to comply, é realmente um compliance cultural que a gente tem que implementar aqui, um compliance de comportamento, promover, então, uma cultura de integridade e atuando principalmente na prevenção desses atos ilícitos, né, antes que o problema aconteça. Por isso que eu acho muito importante que as leis anticorrupção e os programas de integridade estejam dentro das controladorias, porque é quem faz o controle interno. E essa é uma visão mais ampla e aprofundada e, portanto, a meu ver, tem uma visão mais sustentável a longo prazo, né? Compliance ele deixa de ser apenas mais uma regra que a gente tem que cumprir e se torna, então, o modo de pensar dos agentes da organização. Pelo menos esse é o objetivo. Como eu comentei, surgiu lá nos Estados Unidos, né, o compliance. Não sei se vocês conhecem bem essa história. Acredito que sim, tem até um livro muito bacana que se chama Todos os Homens do Presidente, que conta a história lá que na década de 70, o presidente Nixon estava concorrendo à reeleição com então candidato à presidência pelo Partido Democrata, o McGovern, e lá no edifício Watergate, né, descobriram que existia 4, 5 pessoas que estavam tentando instalar escutas no comitê de campanha do Partido Democrata. E aí pegaram, né, essas pessoas,
a polícia descobriu, viu, prendeu aquelas pessoas, e como era um crime que estava acontecendo dentro de Washington e dentro de um comitê de campanha internacional, de campanha nacional, o FBI, né, que é como se fosse a Polícia Federal deles, foi colocada na investigação. E lá os Estados Unidos sempre teve uma cultura muito forte de delação, né, tudo mais, que aqui no Brasil foi surgir mais a partir de 2013. E aí essas pessoas que estavam lá instalando essas escutas, elas começaram a delatar esquemas de corrupção, e parece que o Nixon sabia, né, o Partido Republicano sabia. Se eu não me engano, eram mais ou menos 300 empresas americanas que faziam atos de corrupção de agentes públicos estrangeiros, né? Por isso que é FCPA, né? Foreign Corrupt Practices Act, o ato a lei, né? De punir atos de corrupção no exterior, porque essas empresas estavam corrompendo agentes públicos estrangeiros e fazendo ali uma triangulação para depois esse dinheiro entrar como investimento nas campanhas presidenciais do Partido Republicano. E naquela época os Estados Unidos não tinha uma normativa que punisse corrupção no estrangeiro, né, contra agentes públicos estrangeiros. Então, ninguém foi punido nesse episódio, embora o Nixon tenha pedido para sair, né, porque, enfim, o Congresso acabou instaurando um processo de impeachment, e antes mesmo dele ser impeachado, ele pediu renúncia do cargo de presidente. Foi o único presidente da história dos Estados Unidos que pediu renúncia. E aí, os Estados Unidos, bom, o que a gente vai fazendo? A gente precisa criar algo que puna esse tipo de ato para a gente não repetir. Em 1977 foi publicado, então, o FCPA, que previa lá a punição para atos de corrupção contra agentes públicos estrangeiros, e foi a primeira lei, como eu comentei, que começou a demandar compliance também de empresas que contrataram com o setor público dos Estados Unidos. Só que aí, o que aconteceu? Os Estados Unidos viu que só ele estava cobrando esses programas de integridade. Então, era muito mais fácil fazer negócio fora dos Estados Unidos, inclusive as empresas americanas fazerem negócios fora dos Estados Unidos, às vezes, do que outras empresas fazerem negócio com os Estados Unidos, enfim, ou empresas decidirem, em vez de investir lá nos Estados Unidos, eu vou investir na Alemanha, onde além de eu não ter que apresentar um programa de compliance, eu ainda posso deduzir a corrupção do meu imposto de renda. Enfim, isso tudo fez com que os Estados Unidos, principalmente a partir da OCDE, foram criadas diversas convenções, né, que o Brasil, inclusive, assinou todas contra a corrupção, da OEA, da ONU e da própria OCDE. Então, os Estados Unidos começou a criar uma pressão internacional de que os outros países precisavam fazer suas leis anticorrupção também, porque para não ficar uma concorrência desleal contra eles, né, segundo a ideia deles. Então, foi aí, nesse bojo, que veio a lei anticorrupção aqui do Brasil, muito mais por isso, porque o Brasil sempre quis entrar para a OCDE, desde aquela época, do que pelos protestos de 2013, embora, é claro que eles tenham tido a sua importância, principalmente para acelerar o processo legislativo. Então, a Lei 12.846, né, de 2013, começou a cobrar aí... Aqui a 12.846 é a Lei Anticorrupção Nacional, e quem começou a cobrar programas de integridade das empresas que contratem com a administração pública é a Lei das Estatais, a nova Lei das Estatais, tá? Aqui está errado, peço perdão. Começou a cobrar por contratos de grande vulto. Essa lei foi publicada em 1º de abril de 2021, e começou a cobrar de empresas que contratarem com a União, né, com a União Federal, através de contratos de grande vulto. O que é grande vulto? Contratos que passem de 200 milhões de reais, que essas empresas precisariam demonstrar que tinham um programa de integridade efetivo para contratar com a União. Nossa lei anticorrupção aqui, ela foi um pouco mais audaciosa, porque em 2018, né, ou seja, 5 anos depois da Lei Anticorrupção Nacional, a gente já previa lá no artigo 37 da Lei 15.228 que as empresas precisariam comprovar que possuem programas de integridade efetivos para contratar aqui com o Estado do Rio Grande do Sul. Essa demanda começou a valer a partir de 1º de janeiro desse ano. A gente, inclusive, publicou agora uma coisa que é inovação no Brasil, que é o SCPI, o Sistema de Controle de Programas de Integridade, onde o empresário ele vai lá e demonstra, né, ele preenche aquele sistema, demonstrando que ele tem ou não aquele programa de integridade. A gente pede documentos ali, enfim, e depois um auditor do Estado aqui da CAGE audita para ver se de fato aquele compliance era
é efetiva ou não, né? E se não for efetiva, a gente pode até descontinuar o contrato ou instituir multas mensais de 0,01 acumuladas, pode chegar até 10%, o máximo do valor do contrato daí, não do valor do faturamento bruto. Mas falando de compliance público em si, embora isso também seja uma dos pilares de um programa de compliance, que seria aqui mais ou menos uma due diligence de terceiros, ou cobrar programas, né, códigos de ética de fornecedores, o setor público, embora já começasse a demandar, em alguns casos, programas de integridade das empresas contratarem com ele mesmo não tinha nada sistematizado, né? Há medidas esparsas lá desde 2017, principalmente com esse decreto de governança da União, mas não tem nada muito consolidado ainda no Brasil sobre isso. Poucos estados implementaram seus decretos de integridade pública, né? A gente implementou o nosso, como eu vou falar um pouco mais à frente ali, ano passado, dia 9 de dezembro de 2021, em alusão ao Dia Internacional de Combate à Corrupção, né, que é dia 9 de dezembro. E o compliance público, ele entra muito nessa questão da integridade pública, né? Lá no nosso decreto, a gente assim conceitua. A integridade pública, ela refere-se ao alinhamento consistente e adesão a valores, princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no setor público. Ou seja, fazer com que o agente público não coloque os interesses dele na frente do interesse público. E isso está em linha com o próprio conceito de corrupção da Transparência Internacional, que diz lá que o abuso do poder público otorgado para fins privados é corrupção. Então, entrando mais aqui na questão do compliance público, o que a gente vê de forma macro, assim, antes de entrar no nosso próprio sistema aqui, são três principais categorias aqui de atos que a gente tem que fazer para implementar um programa de compliance público importante. Primeiro, e mais importante para mim, é a prevenção, né? Um programa de integridade, seja ele público, seja ele privado, ele tem que atuar primordialmente na prevenção, né? Às vezes até de forma pedagógica, mostrando para a pessoa que aquilo ali está errado, que não é ético, enfim. Mas também tem que ter mecanismos de detecção daquele problema. E depois de detectar, tem que ter uma resposta tempestiva e forte para atos de corrupção. Aqui, como eu comentei, a nossa lei anticorrupção previu, né, que dando um passo além da lei anticorrupção nacional, que a gente demande programas de integridade das empresas que contratem com o setor público estadual, e o nosso montante de valores em contratos é muito menor, obviamente, do que a União, né? Enquanto a União demanda só de empresas que contratarem acima de 200 milhões de reais com a União, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem duas possibilidades. Empresas que contratarem com o setor público na parte de obras de engenharia e serviço de engenharia, acima de 3 milhões e 300 mil reais ano, ou 3 milhões e 300 mil reais o contrato, ela precisa demonstrar um programa de integridade efetivo. Empresas que contratarem demais serviços e produtos, enfim, é 1.430.000. Então, bem mais baixo do que a União, né? Claro, nosso orçamento é muito menor, mas a gente entende que esse é um patamar de valores aí que a gente vai acabar cobrando muitos programas de integridade. E esse valor ainda era menor, era 176 mil para demais serviços e 330 mil, se não me engano, para obras de serviço de engenharia. A gente, por pedido da CAGE, inclusive, pediu que só aumentasse isso, porque a gente não tinha mão para avaliar tantos programas de integridade, porque aí seria uma avalanche, e em contratos que, nesse momento, a gente enxerga que não teriam tanto risco de relevância, pelo menos. É claro que é importante que cada centavo seja bem auditado, mas a gente tem poucos auditores, a gente tem recursos escassos, e precisava focar nesse primeiro momento, como está todo mundo aprendendo isso, né, uma coisa nova para todo mundo, tanto para as empresas quanto para o Estado, precisava focar naqueles contratos maiores, e que eu entendo que são contratos que é muito fácil de alcançar esse valor, olhando o orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente lançou, em dia 9 de dezembro de 2021, o Programa Gaúcho de Governança e Integridade. Foi um evento bastante legal, onde a gente vai ser o primeiro órgão gaúcho a contar com o Programa de Integridade sistematizado. Como eu comentei, eu vou coordenar isso aqui na CAGE. A gente fez uma espécie de um fluxo aqui, né, para mostrar o que a gente faria dentro deste programa de integridade, primeiro na CAGE e depois, claro, passando para os outros órgãos e entidades.
Primeiro, mais de tudo, talvez o pilar mais importante de todos, né, que eu, como eu comentei, que os americanos chamam de tone the top, tone from the top, seria o suporte da alta administração, né, o exemplo vindo de cima. Então, isso é muito importante. Nesse evento aqui que teve a palestra do Eduardo Leite, né, do governador do estado, e presença de quase todos os secretários, ou as pessoas, número 2 lá da secretaria, para substituir eles, ou, enfim, diretores de autarquias, presidentes de empresas estatais, enfim, estavam lá presentes no nosso evento, e todos eles assinaram um termo de compromisso que iriam aplicar o programa de integridade, né? Claro que isso vai ser cobrado posteriormente, mas eles assinaram um termo de compromisso para dar esse suporte da alta administração, né? Como um primeiro movimento simbólico da alta administração do Estado, mostrando que, bom, isso é importante para a gente quer combater corrupção, a gente quer ter um programa de integridade que seja de fato efetivo. E olhando lá a questão que eu comentei antes, prevenir, detectar e responder, a gente dividiu o nosso fluxo aqui nesses 3 pontos, né? Os verdinhos, então, na prevenção, depois do suporte da alta administração, o primeiro passo que a gente vai dar, e já está dando, é a avaliação de riscos, né, da organização como um todo. Eu não sei se vocês viram, no final do ano passado, a União publicou, em parceria com o Banco Mundial, uma pesquisa sobre ética e integridade e atos de corrupção dentro do setor público federal. Foram 22 mil servidores públicos federais que foram pesquisados, né, que responderam à pesquisa, de todos os ministérios, de todas as unidades federativas, e foi entre abril e maio do ano passado, e alguns resultados foram bastante interessantes, assim. As pessoas responderam que dentre toda a sua vida no setor público, 60% já viram alguma conduta antiética dentro do setor público, e nos últimos 3 anos, 33% tinham visto alguma conduta antiética. A maioria respondeu que não viam, não se sentiam à vontade para fazer denúncias para o canal de denúncias porque tinham medo de perseguição, enfim, por diversos motivos. Então, também muito importante a questão do canal de denúncias, né, da regulamentação da figura do whistleblower, enfim. E uma coisa bastante interessante nessa pesquisa foi que pessoas treinadas em programas de integridade, 68% falaram que se sentiriam à vontade de fazer uma denúncia, ou seja, aquela pessoa conhece o programa de integridade, ela sabe que o canal de denúncias de fato funciona, que ele é imparcial, que ele vai tratar aquela informação daquela pessoa com imparcialidade, que não vai haver perseguição, enfim. Então, a pessoa treinada no programa de integridade, o programa de integridade ajuda até a haver mais denúncias, né? Bom, depois dessa avaliação de risco, programa de integridade que a gente está fazendo aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente está rodando, a gente vai rodar agora, eu tive uma reunião sobre isso hoje, eu criei uma pesquisa pegando o exemplo dessa pesquisa da União, mas eu acabei colocando mais algumas outras coisas, peguei, posso mostrar para vocês um dia também, peguei alguns exemplos da Prefeitura de Uberaba, por exemplo, que colocou cenários, enfim, ela dizia lá, tal determinado agente público recebeu uma vantagem devida, porque não sei o quê, qual o percentual de... numa escala de 1 a 10, quanto você acha que isso é certo, quanto você acha que isso é errado, enfim. Então, a gente foi colocando esses cenários também, claro, adequados aqui à nossa realidade na CAGE, e a gente vai, na próxima semana já, mandar para os auditores do Estado, como a gente tem um projeto piloto aqui, né, e depois a gente vai fazer isso em toda a administração pública estadual. A gente vai mandar isso para todos os órgãos e entidades do Estado do Rio Grande do Sul, para a gente ter, de fato, uma política pública baseada em evidências. A gente vê onde é que está o maior risco de integridade no Estado do Rio Grande do Sul, né? Nada melhor do que a pessoa que está lá na ponta para falar para a gente. Depois disso, a gente vai aqui dentro da CAGE criar um código de conduta novo, dentro das mais modernas intenções aqui de integridade, combate à corrupção. Os nossos controles internos, que a gente entende que já tem bastante forte, mas a gente precisa aprimorar ele. No estado do Rio Grande do Sul, dessa parte de escola de governo e portal da integridade, a gente vai estar criando em parceria aí com a Casa Civil e tal, uma espécie de um podcast que a gente vai falar sobre integridade aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acho que o primeiro episódio vai ao ar aí agora, final de fevereiro, acredito, que vai ser eu, né? Mais um colega meu aqui, uma pessoa especialista em compliance, e a chefe da subchefia de ética da Casa Civil.
A gente também vai implementar um canal de denúncias, né, específico aqui da CAGE. Hoje, o Rio Grande do Sul tem um canal de denúncias, mas não é específico para a lei anticorrupção, a gente entende que tem que haver um canal de denúncias específico para a lei anticorrupção. Tem a própria questão do acesso à informação, né? A CAGE é responsável por fazer o portal de transparência, a gente que gera o portal de transparência, inclusive, nesse mesmo evento, a gente lançou um novo portal de transparência que está muito mais fácil, está muito mais amigável de mexer, muito tranquilo de mexer ali. A gente, por exemplo, também tem o Pilas, que é um aplicativo onde tu consegue ver ali todas as informações na palma da tua mão, de uma forma mais simples do que o portal de transparência, né? O portal de transparência também pode ser acessado pelo telefone, mas o Pilas, ele dá informações mais rápidas, assim. E consegue baixar o aplicativo, ele é Pilas, e a gente também que gere todos esses sistemas de transparência, né? A transparência pública é uma das missões aqui da CAGE. Tem a questão de sindicância e processos disciplinares, que a gente vai fazer. Perdão aqui, essas 4 primeiras verdinhas aqui estão na parte de prevenção, né? Avaliação de riscos, código de conduta, né? Os controles internos, e também a parte pedagógica, de dar cursos sobre integridade para os servidores, é uma parte de prevenção. Depois vem a parte de monitoramento daqueles problemas, né? Ou de detecção, que seria o canal de denúncias, que tanto o servidor público quanto pessoas de fora podem vir fazer denúncias para a gente, quanto o acesso à informação, que a pessoa vai ter mais informações para se subsidiar e ajudar o Estado fazendo um controle social. E aí, na parte de resposta a esses atos de corrupção, a gente tem as sindicâncias, né, os processos disciplinares que a gente faz aqui no Estado, os próprios processos da lei de corrupção, né, os processos administrativos de responsabilização, e, por fim, né, aqui uma espécie de rodando um PDCA, um monitoramento e melhoria contínua de todas as atividades, e fazendo isso, né, ao longo do tempo, porque a gente sabe que um programa de integridade ele não é estático, não é algo para estar colado na parede e nunca mais ser revisto, ele é dinâmico, a gente tem que estar sempre revendo ele, e a gente sabe que para se implementar um programa de integridade efetivo, a gente vai precisar ir no mínimo 3, 5 anos, talvez na CAGE menos tempo, mas no estado do Rio Grande do Sul como um todo, talvez algumas órgãos e entidades demorem até mais tempo. Bom, falando aqui só um pouco, trazer aqui da política de integridade, que está naquele decreto, trazer um pouquinho da literalidade. Então, esse decreto ele dispõe sobre o sistema e a política de governança, gestão e integridade do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, e a política de integridade, ela tem aí alguns valores, né? Ética, transparência pública, controle social, né, que eu falei bastante aqui também, através da Lei de Acesso à Informação, excelência, porque desburocratizar o Estado também é uma forma de combater a corrupção, porque tem muitos agentes públicos que acabam criando dificuldades para vender facilidades, o valor da probidade, da imparcialidade, do foco no cidadão, né? A gente nunca pode perder de vista quem é o nosso patrão, né? O povo, da confiabilidade, da prestação de contas, responsabilidade, principalmente do fomento da cultura de integridade no setor público. Inclusive, também tem um projeto que a gente está fazendo aqui, que eu queria que chama Projeto Escola Íntegra, que a gente vai fazer seminários, enfim, treinar professores para falar sobre ética e cidadania dentro das escolas públicas estaduais gaúchas. Isso também é um projeto aqui da CAGE, e a gente pretende implementar o piloto aí também até o meio do ano. Bom, então, o objetivo dessa política de integridade é fortalecer o combate à corrupção, né? Implementar o código de ética dos servidores públicos do Poder Executivo. Aqui tem uma crítica minha, tá? Eu acredito que não poderia ter 2 códigos de ética diferentes. Hoje, no Estado do Rio Grande do Sul, a gente tem um código de ética que é para servidor público e outro código de ética que é para alta administração. Na alta administração, que seria o secretário, diretor de autarquia, enfim. Eu acho que não deveria ser dividido, né? Pro exemplo vir de cima, todo mundo teria que estar dentro do mesmo código de conduta e ética, mas, enfim, essa é uma discussão mais aprofundada para depois. Então, implementar o código de ética, adotar mecanismos de conscientização, engajamento, observância do código de ética, né? Falar recorrentemente, fazer treinamentos, eventos sobre a integridade do Estado, apoiar a cultura de integridade em outros órgãos, né? Isso é um papel muito importante da CAGE. A CAGE acaba atuando como um parceiro no controle interno, e também vai ser o parceiro na hora de implementar o programa de integridade na administração pública estadual. Incentivar ações de comunicação e de capacitação, enfim, focados na parte de integridade. Aprimorar práticas relacionadas à gestão de riscos, né, controles internos e boa governança, divulgar os canais de denúncia, né, porque a gente tem alguns, mas são pouco divulgados,
desenvolver mecanismos contínuos de monitoramento, enfim, e contribuir para a melhoria da gestão pública e aperfeiçoamento das políticas públicas, além de, como já aqui fica um pouco repetitivo, incentivar a transparência pública, apoiar a instituição de ambiente de integridade, enfim, adotar medidas de prevenção e tudo mais. Era isso aqui que eu queria trazer rapidamente para vocês. Falei um pouco rápido porque vi que o horário estava passando das 8. Queria convidar quem não segue lá, eu tenho um Instagram que eu compartilho informação sobre corrupção, sobre compliance e tal, e tá bem bacana, assim, em 7 meses está com, sei lá, 5.700 seguidores, o pessoal está gostando bastante, então, se quiser seguir lá é @anticorrupção e compliance, né, @anticorrupcal e compliance, e eu criei essa hashtag aqui, que eu realmente acredito que o jeitinho aqui no Brasil tem jeito, a gente não é um país culturalmente corrupto, isso não existe, o que a gente tem instituições que não são tão fortes, uma punição quase inexistente para atos de corrupção, um sistema que está corrompido, infelizmente, mas o brasileiro em si, ele não é mais corrupto do que o sueco, do que o dinamarquês, enfim. Pelo menos a minha percepção é essa. Muito, muito bom, Álvaro. Acho que tu fez uma excelente apresentação. Acho que é um excelente programa, né? Acho que porque a gente espera de instituições públicas e para quem estuda teoria institucional, para quem estuda governança pública, para quem estuda compliance, para quem estuda governança, eu acho que é, assim, realmente olhares de esperança, né? Porque são, talvez, seja um programa inicial, mas realmente são ideias muito boas, né? Eu acho que e a gente vê que é um programa muito estruturado, que é estruturado com base em teorias sólidas, não é uma coisa solta, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer para o Álvaro. O pessoal deve estar de saco cheio de me ouvir falar. Bom, eu gostaria de agradecer por poder estar presente hoje. Eu sou estudante de mestrado da Unisc e da Universidade do Minho, e estou estudando especificamente compliance público. Então, foi muito interessante. Agradeço a palestra do Álvaro e com certeza vou aplicar os ensinamentos hoje na minha pesquisa. Que legal, legal. Precisando também, só entrar em contato ali que a gente disponibiliza informações. A gente no site da CAGE agora publicou recentemente uma sessão de integridade, combate à corrupção, onde a gente explica também um pouco mais o próprio sistema, isso que a gente lançou agora, a gente lançou há 2 semanas atrás, e já está tendo empresas que estão botando lá, né, subindo seus programas de compliance e tal, então tá bem bacana. Que legal, bem-vinda, Camila. Conheço bem o professor Rocha Armada, que é da Universidade do Minho. Não sei se tu já teve a oportunidade de conhecê-lo, de ter algo com ele, mais Sim, de área. eu estive lá no final do ano. Retornei em dezembro para o Brasil. Ah, que legal. Então, que bom que sempre que quiser participar conosco, então pode ficar à vontade, tá? Bem-vinda. Obrigada, obrigada. Acho que a Nicole também gostaria de falar. Boa noite, vocês estão me ouvindo, que eu troquei de fone. Tá. Assim, eu queria perguntar quanto tempo mais ou menos demora de detectar até a resposta. Eu falo isso porque eu sou de Bagé e aqui as coisas estão bem complicadas. Tipo, corrupção foi deletado, né? O prefeito daqui foi deletado pela empresa e eu não acompanhei. De tanto assim, eu tive raiva e não acompanhei mesmo. Mas, pelo que eu entendi, esse tipo de... Já estava investigando ele faz um tempo e querem tornar ele elegível, mas ele se reelegeu para prefeito e já está no segundo mandato dele. E, pelo jeito, ele quer continuar na política para ser deputado e tudo mais. Então, eu queria saber, tipo, quanto tempo demora para ter uma resposta quando detecta a corrupção. Isso vai depender muito de qual caso, né, e principalmente qual instituição está
fala do Poder Judiciário, talvez demore anos e não aconteça. A gente espera que aqui no estado do Rio Grande do Sul a gente, de fato, consiga detectar de forma mais célere. Tem uma questão que eu acho que tem que ser regulamentada aqui no estado, não existe isso, inclusive, no Brasil inteiro, que é a figura do whistleblower. Só para explicar um pouco melhor, o whistleblower, em tradução livre, seria aquele cara que sopra o apito, né? Aquele que denuncia alguma irregularidade, é um informante do bem, diferente da delação premiada, né? O delator, ele é premiado porque ele está envolvido no ilícito e ele recebe um benefício ali de, enfim, isenção de pena, diminuição de pena, diminuição de multa, para delatar ali os parceiros dele no ilícito. E o informante do bem não, o informante do bem é aquele cara que ele é um agente público, por exemplo, está dentro da organização, não está envolvido no crime, mas sabe que aquilo está acontecendo. Então, para essa pessoa denunciar é muito difícil hoje no Brasil, porque tu não tem incentivos positivos, só incentivos negativos. Esse cara sofre, às vezes, até risco de vida, risco de perseguição, às vezes seria cargo comissionado, ele é demitido, seria servidor público, toma um PAD. Eu já fui servidor público na Câmara Municipal e não aceitei fazer uma coisa lá numa comissão de licitações e eu fui expulso da comissão de licitações. Enfim, tu acaba tendo diversas incentivos negativos para a denúncia, né, para fazer essa denúncia, e o whistleblower seria uma regulamentação desse informante do bem, fazer esse informante do bem se sentir mais, como é que eu vou dizer, mais seguro para fazer uma denúncia. E, dependendo, pegando até o exemplo dos Estados Unidos, aí, que é a FCPA, em determinados órgãos dos Estados Unidos, aí, conseguem retornar até 30% do valor que é repatriado, enfim, recuperado pelo Estado, né, com atos de corrupção. Então, e aqui no Brasil não existe isso, existe lá no pacote anticrime, teve uma iniciativa modesta desse canal de denúncias lá e tal, que prevê 5% de devolução. Então, eu acho que se a gente implementar todos essas ferramentas de canal de denúncias, de um controle interno forte, aí a gente detectando, aí o resto é processo que tem que correr, né? A gente sabe que eu não sou advogado, mas, enfim, o sistema judiciário brasileiro é bem leniente nessa parte da corrupção, tanto é que eu comentei que menos de 3% são condenados criminalmente, atos de corrupção, mas a gente espera, dentro da administração pública, claro, sempre respeitando o direito contraditório, ampla defesa e tudo mais, fazer isso de forma mais célere e talvez até de forma mais exemplar. Mas não saberia dizer assim quanto tempo demora para detectar, né? Vai depender muito de cada caso, cada instituição que tiver detectando. Sim. Então tá, obrigada. De nada. Oi, estão me ouvindo? Oi, Wagner, pode falar. Tudo bom? Eu sou o Wagner, sou aluno da graduação e eu estava esperando essa reunião porque eu queria muito entender sobre o que era o compliance, né? Porque até então eu estou no 4º semestre, né? Até então a gente nunca ouviu falar nisso, eu nunca ouvi falar nisso. Eu pesquisei um pouco, mas eu ainda não entendi tudo que ele abrangia, sabe? E foi bem bom essa reunião para entender isso. Entendi bastante, ele é bem mais amplo do que eu pensava. E eu foquei aqui bastante no compliance, olhando a questão de risco de integridade, tá? Porque dentro do Estado, e olhando principalmente a FCPA não é um compliance como hoje tem, né? Compliance que tem compliance trabalhista, compliance até, hoje existe compliance até de diversidade dentro das organizações, enfim. Mas esse compliance aqui dentro do Estado, que a gente está implementando agora, pelo menos no primeiro momento, ele é mais focado em riscos de corrupção, em riscos de integridade. Então, é mais em linha com a FCPA, que que foi que consolidou o compliance e o seu mote anticorrupção, né? Mas ele é bem mais amplo ainda do que eu falei aqui, muito mais. Sim. Uma questão bem interessante aí é que normalmente o pessoal traduz, uma questão até que o Álvaro falou, a maioria dos livros e artigos que a gente lê trata o compliance como uma simples tradução da conformidade, estar em conformidade com normas, leis, regulamentos, ou seja, fazer cumprir determinada lei, determinada regulamentação. Só que, na verdade, o compliance é muito mais amplo que isso, né?
essa mudança de cultura que o Álvaro falou é muito importante, porque não é só fazer cumprir uma legislação, fazer cumprir uma legislação, todo mundo tem que cumprir, já está na norma, já é mandatório cumprir determinada regulamentação. A questão do compliance, ela é mais ampla justamente porque ela pode reduzir riscos, aí, não só da questão das empresas, dos entes públicos, como essa relação que a gente está falando hoje, né, da relação do ente público com o privado, que isso, de certa forma, resguarda o recurso público, né, das pessoas, da sociedade, como uma empresa privada. E reduz riscos, minimiza riscos, e isso faz com que a empresa seja mais rentável, tenha uma vida mais contínua. Isso tem uma série de benefícios, né? Então, é um olhar, de certa forma, mais amplo para a estratégia de governança, inclusive, né? Então, quando a gente olha para a palavra compliance, para essa tradução que às vezes a gente lê de uma forma errônea, a gente reduz muito o conceito dele, né? Tratando só como conformidade, só como simplesmente cara crachá, né? Eu tenho que um checklist para fazer, que é essas normas que eu tenho que cumprir, é isso aqui, isso é compliance. Não. Por isso que a gente tem muito que discutir ainda o que é compliance, porque é realmente muito mais amplo do que a gente pensa, e acho que o teu comentário, Wagner, é bastante pertinente, porque a gente fala o que é, e ninguém sabe exatamente ainda, né? É muito fácil a gente falar, essa é compliance, e a gente efetivamente não discute o que é isso, e a gente efetivamente, às vezes, não explica o que é isso, e às vezes a gente vai pegando explicações soltas e realmente falta um debate um pouco mais amplo. E acho que a gente está aqui justamente para debater. A nossa conversa de hoje, ela não esgota esse assunto, tá? A gente tem mais para discutir sobre isso, tá? Mas já dado o adiantado da hora, não sei se alguém mais quer fazer algum comentário. Eu agradeço a todos que estão presentes aqui. O nosso próximo encontro é no dia 2 de março, às 19 horas. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente divulga essas informações, as pautas das reuniões, que a gente debate algumas questões ali. Então, quem quiser pode ficar totalmente à vontade, as reuniões são abertas, não precisa ser só alunos da URGS para participar. Eu vi que acho que tem a Bárbara aqui também, não sei se tu quer te apresentar, não sei se tu é da URGS ou de uma outra universidade. Não, eu sou já advogada, eu sigo o doutor certo. lá no Instagram, sou uma fã, legal. né? E aí vi que ele postou que ia participar, e eu gosto muito do tema de compliance, né? E também da governança pública, né? Que é onde eu estou me especializando, e gosto muito do seu conteúdo, doutor. E gosto muito de segui-lo, né? Então eu fiquei curiosa, primeira palestra aqui que eu participo, e prazer em conhecê-los todos. Não sabia que a URGS tinha, né, aqui o debate, né, esse canal de debate. Eu estou seguindo no Instagram também, e fiquei muito feliz em conhecê-los. Que bom, que bom. Bem-vindo, fique à vontade, sempre que quiser contribuir conosco, o debate está aberto, sempre que quiser contribuir, pode ficar à vontade. Eu moro em Brasília, eu esqueci de comentar. Que legal. Que legal, sim. Que bom que pelo menos a internet e as reuniões online nos proporcionam isso. E eu trabalho com municípios, então, assim, municípios de Alagoas, do Pará, do Paraná. Então, assim, como você falou, a internet ligando, né, interligando todos nós. Sim. Que legal. Muito bom. Então é isso, pessoal. Eu acho que para não nos alongarmos muito, né? Acho que todo mundo tem as suas responsabilidades. Agradeço bastante ao Álvaro por ter feito essa exposição para a gente. E
permanecemos no debate, né? Acho que um debate nunca se esgota, e continuamos aqui na próxima reunião, no dia 2 de março. São todos convidados, então. Muito obrigado pela participação de todos, e nós vamos deixar o vídeo disponível, certo? Obrigada, boa noite a todos. Tchau.